Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13 e depois no capítulo 15. Gênesis capítulo 13. A partir do verso 14 até o verso 18 e depois pularemos para o capítulo 15. Estamos juntos, irmãos? Amém? O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos e olha, e levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a ti. Então, Abrão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vá comigo ao capítulo 15 agora. Capítulo 15, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor o seguinte: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E Abrão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. E Abrão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele lhe respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração a tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades, né? E naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Girgazeu e do Jebuseu. Amém? Meus amados, eu creio que está muito claro aqui nesse texto
o fato de que Deus está propondo uma aliança a Abraão. Deus está propondo uma aliança. E o capítulo 13, voltando ao capítulo 13, eu creio que você vai poder acompanhar ali na tela. Não está passando. Vamos ver se agora vai. Ok. Ali na tela você tem o capítulo 13, verso 14. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês. Nós vamos estudar mais adiante o capítulo 13 de Gênesis, e você vai observar ali um momento de atrito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Deus lhe disse para sair da casa do seu pai, tendo em vista que o pai de Ló, irmão de Abraão, já havia morrido, Abraão, então, decidiu levar o seu sobrinho consigo, né? E os dois cresceram muito, os dois se tornaram muito ricos, né? E então começou a haver problemas não entre Ló e Abraão, mas especialmente entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Nós vamos estudar isso aí um pouquinho mais adiante, em alguns domingos aí para frente. Mas aqui no capítulo 13, parece que Deus está dizendo o seguinte: Abraão, fique tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas ainda, né? Abraão virou para Ló e disse: você deve escolher para onde você quiser ir. Você vai escolher agora. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim por diante. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Então, nós vamos ter que nos separar de maneira estratégica apenas para preservarmos o nosso relacionamento. Uma estratégia importante ali para preservar o relacionamento de Abraão com seu sobrinho, que era algo muito importante. Você vê que naquele contexto todo da terra de Canaã, Abraão não tinha um parente sequer, exceto Ló. Então, ele não podia perder o relacionamento com seu sobrinho. Então, ele tomou essa providência. Quando Ló se apartou e começou a acampar as suas tendas na direção de Sodoma e Gomorra, no Vale do Jordão, a palavra de Deus nos diz que Deus veio ao encontro de Abraão e disse: Abraão, não se preocupe com aquilo que Ló escolheu, não se preocupe com aquilo que Ló reservou para ele. Eu tenho muito mais para dar para você. Eu tenho algo muito especial para lhe conceder. Em verso 11, a Bíblia vai nos dizer... Vamos ter que passar aí, gente. Acho que não está passando aqui, não. Vamos lá. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente, e assim se apartou um do outro. Verso 17, a palavra de Deus vai nos dizer: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Deus está dizendo a Abraão o seguinte: olha, você deve percorrer essa terra, porque você não vai tomar posse dela ainda. Então, como você não vai tomar posse dessa terra, então percorra, para que você tome conhecimento daquilo que virá a ser da sua descendência, aquilo que virá a ser dos seus descendentes. Abraão peregrinou numa terra estranha, numa terra que não era dele. A única porção de terra que se tornou de Abraão foi o campo de Macpela, um campo que ele comprou dos filhos de Het, para sepultar Sara. E aquele campo se tornou um campo para sepultamento, aquela capela, ou melhor, aquela caverna de Macpela se tornou, então, um campo de sepultamento. Ali foram sepultados Abraão e Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia, a sua primeira esposa. Então, se tornou um lugar muito especial. Apenas aquela porção de terra se tornou, portanto, uma terra em que Abraão pudesse dizer assim: esse pedaço de terra aqui, de fato, é meu. Ele comprou na presença de todos, lavraram ali a escritura e resolveu: esse pedaço aqui é meu. O resto, toda aquela porção imensa de terra, Deus estava dizendo: percorra
percorra para que você tome conhecimento, porque um dia essa terra virá a ser dos seus descendentes, Mais adiante, agora no capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer que naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o capítulo 17, verso 2, firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Observe a aliança de Abraão, de Deus com Abraão. No capítulo 17, verso 4, quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. No capítulo 17, verso 7, farei minha aliança contigo e com a tua descendência, como uma aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Mais tarde, nós vamos encontrar Moisés falando também sobre a aliança, né? Deus falando sobre a aliança com Moisés, no capítulo 34 de Êxodo. Tá? Você vai encontrar no verso 27. E o Senhor disse a Moisés: escreve essas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. No mesmo capítulo, no verso seguinte, Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Essa aliança foi passando de geração a geração. Começou com Abraão e depois passou para os seus descendentes. Agora é o momento em que Israel está se constituindo como nação, está saindo do Egito para constituir-se como uma nação. Então, Moisés está sendo instrumento de Deus para revelar a aliança. Mais tarde, eles constroem a Arca da Aliança. Mais adiante, vocês vão observar Josué renovando a aliança. Você pode ler ali comigo? Se você conseguir, o tamanho da letra, vamos lá. Naquele dia, Josué fez e lhe deu leis. Muito bem, nós vamos ver essa aliança passando de geração em geração. Aliança, queridos, é um ajuste, é um acordo ou um pacto que nós firmamos com alguém. Deus firmou uma aliança com Abraão. Ao longo de toda a história dos descendentes de Abraão, Deus foi fiel em cumprir a sua parte na aliança. Infelizmente, os descendentes de Abraão nem sempre foram fiéis e cumpridores da sua parte na aliança. Entretanto, o desejo de Deus permanece para conosco. E Ele está ainda hoje propondo a mim e a você que tenhamos uma aliança com Ele, que tenhamos um compromisso de vida com Ele, porque certamente isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nós vivemos um tempo, irmãos, que a palavra compromisso, ela tem sido enfraquecida, tem sido fragilizada. Parece que o seu valor se evaporou. Então, nós precisamos recuperar o valor do nosso compromisso com Deus, da nossa aliança com Deus. É esta aliança que vai nos dar um relacionamento consistente com Deus. É esta aliança que vai nos dar condições de vencer os desafios deste tempo que nós estamos vivendo. Então, fique ligado, meu irmão, porque Deus espera certamente que nós tenhamos uma aliança com Ele. Uma aliança exige algumas coisas de nós. Primeiramente, exige iniciativa. Isso foi o que Deus fez para conosco. Isso foi o que Deus fez para com Abraão. Foi Deus quem tomou a iniciativa quanto a Abraão. Foi Deus quem o chamou para uma conversa, e essa conversa provocou a sua saída da casa dos seus pais e o fez peregrinar por uma terra estranha, alheia ao seu conhecimento. Foi Deus quem propôs a aliança, e é Deus quem propõe uma aliança a mim e a você hoje. É Ele quem nos convida a firmarmos um acordo, um pacto, um compromisso, mas um compromisso de amor. Um compromisso de amor. Deus propõe-nos uma aliança porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. A aliança de Deus com o povo de Israel foi uma aliança de amor.
Uma aliança de amor. A aliança que Deus propõe para mim e para você ainda hoje é também uma aliança de amor. Ele nos propõe a aliança porque nos ama e deseja que nós vivamos sempre na sua presença. Ele deseja ser sempre o nosso Deus, ser o nosso Deus para todo sempre. Nós só conseguimos, aliás, aceitar a proposta de Deus na medida em que o amamos sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, acima de tudo, acima de todos. Só dá para ter aliança com Deus com amor, por amor. Deus não nos propõe uma aliança para que carreguemos um fardo sobre os nossos ombros, porque isso é o que acontece quando nós não amamos. Mas se nós o amamos sobre tudo, se nós o amamos sobre todas as coisas, sem dúvida alguma, nós teremos prazer em ter um compromisso com Ele. Só se compromete com Deus quem o ama. Só se compromete com Deus quem o ama. O que mais deseja um homem que ama uma mulher? Comprometer-se com ela. Ter uma aliança com ela. O que mais deseja uma mulher que ama a um homem? Ter uma aliança com essa pessoa. Ter uma aliança, ter um compromisso com ele. É o amor que nos leva a um compromisso, a uma aliança com Deus. Deus que toma a iniciativa para conosco. Isso foi o que Deus fez para comigo. É Ele que dá o primeiro passo. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que nos procura. É Ele que nos encontra na nossa Ur dos Caldeus. É Ele que nos encontra lá num lugar distante e diz: venha comigo, vamos caminhar juntos, vamos peregrinar juntos. Eu vou estar com você, eu vou estar ao seu lado. A iniciativa é sempre de Deus. É sempre do Senhor. Porque Deus tem algo tremendo para fazer em nós e através de nós. E se nós aceitarmos a proposta de Deus, nós vamos ter muitas surpresas. Vamos ter muitas e muitas surpresas. Em segundo lugar, queridos, a aliança também implica obediência. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Isso é o que Deus espera de quem diz que tem uma aliança com Ele. Deuteronômio 4, verso 12, diz na palavra de Deus que o Senhor vos falou por meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma, somente ouvistes uma voz. Então ele vos chamou, vos anunciou a sua aliança, isto é, os 10 mandamentos, ordenando-vos o quê, irmãos? Ordenando-vos o quê? Obediência. E ele os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deus nos ordenou obediência. Uma aliança é firmada entre 2 partes, e assim sendo, as 2 partes têm responsabilidades a cumprir. A parte de Deus, Ele tem feito, e tem feito muito bem. Muito bem. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós? Entretanto, como tem sido a nossa parte? A nossa parte nesse acordo, a nossa parte nesse trato, a nossa parte nessa aliança. Como tem sido a nossa parte? Nós temos recebido de Deus esta ordenança quanto à obediência, esta ordem quanto à obediência. Temos cumprido a nossa parte? A nossa parte é obedecer. A nossa parte é simplesmente obedecer. Temos feito isso de maneira incondicional. Incondicional. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Mas, meus irmãos, uma aliança exige também integridade. Integridade. Um casal, por exemplo, quando firma uma aliança, esse casal precisa de integridade para cumprir essa aliança. Por quê? Porque nem sempre os dois estarão juntos. Não é verdade? Nem sempre os dois estarão juntos. Muitas vezes por motivo de viagem, por motivos alheios, né? Nós poderemos estar distante do nosso cônjuge. E aí a integridade é que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Domingo passado eu estive lá em Curitiba, na Igreja Batista do Cajuru, igreja, um grande amigo, o pastor Valdo Fonseca. Quando nós estávamos voltando, embarcando no avião em Curitiba, eu sentei no avião,
Chegou um irmão, chegou uma pessoa para mim, um senhor para mim, e disse: boa noite, pastor. Eu falei: boa noite. Né? Em Curitiba, né? Eu sou da igreja do Cajuru. Tá? Eu vou voar com o senhor também e tal. Eu falei: legal, mas só que eu vim também com o senhor. Eu falei: caramba, você veio comigo? Vim. E estive com o senhor lá na igreja esses dias, lá, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Eu não tinha percebido, né, a ele. Aí nós desembarcamos aqui no Rio. Ele disse: eu fui transferido pelo Exército para João Pessoa. Estou trabalhando em João Pessoa. Mas a minha família está ainda em Curitiba, porque esse é meu último ano no Exército e eu não quis deslocar a minha família toda. Então eu vou para lá, passo semana lá, às vezes 15 dias lá. Né? O que faz a diferença nesses momentos? É a integridade. É a integridade. Você tem a certeza de que a pessoa, mesmo distante de você, ela vai estar cumprindo a sua parte na aliança. É a aliança, é a integridade que nos faz sermos um só, um só. Há um texto de Gênesis 13, verso 18, que diz que Abraão mudou as suas tendas e foi para junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou o que, irmãos? Um altar ao Senhor. Se você observar detidamente o texto de Gênesis, você vai encontrar diversos momentos em que Abraão constrói altares. Ele foi um construtor de altares. Um construtor de altares. O detalhe interessante é que por onde ele passava, ele deixava evidências do seu compromisso com Deus. Ele deixava evidências da sua fé. Ele deixava evidências da sua devoção. Ele deixava evidências da sua aliança com Deus. Por onde nós passamos, nós precisamos deixar evidências de que nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, de que nós desejamos a Ele mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, que nós queremos viver tão somente de acordo com a vontade do Senhor. Por onde passamos, deixamos evidências, deixamos marcas da nossa devoção, do nosso compromisso, da nossa aliança com Deus. De que maneira podemos deixar marcas do nosso compromisso com Deus por onde passamos? De que maneira? Ao conversar com um irmão ontem, ele me falou que abandonou a sua profissão porque ele não aceitou participar de um esquema dentro da sua empresa, da empresa onde ele trabalhava, de corrupção. Saiu da empresa, largou a profissão. Uma profissão digna. Digna. Mas ele percebeu que dentro daquele contexto ele não tinha como exercer a sua profissão. E se você faz isso por honra ao Eterno, meu irmão, o Eterno vai te honrar. Você pode ficar certo disso. Se você faz isso por honra ao Eterno, o Eterno vai te honrar. Pode estar certo disso. Ali naquela empresa, aquele irmão deixou marca. Uma marca. Ele construiu um altar ali. De que ele só se dobraria diante do Deus vivo e verdadeiro. Ele não se dobraria diante de esquemas fraudulentos e corruptos que, infelizmente, destroem o nosso país, destroem a nossa nação. Ali ele ergueu um altar. Ali ele ergueu um altar. Isso é aliança. Isso é integridade que sustenta a aliança. Que sustenta a aliança. Mas uma aliança também requer fé. Requer fé. Veja só como foi a situação de Abraão. Diz o texto no capítulo 15, verso 1, que depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, porque eu sou o quê? O teu escudo, o teu galardão ou a tua recompensa será muito grande, muito grande. Que palavra tremenda Deus deu a esse servo. Que palavra! Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. O Dr. William Taylor, que foi missionário no Brasil, um dos maiores catedráticos de grego do Seminário do Sul, ele escreveu um livrinho chamado Os Mandamentos de Jesus. Como seria bom se esse livro fosse reeditado, né? Os Mandamentos de Jesus. Todas as vezes que Jesus deu alguma palavra no imperativo, como mandamento, como uma ordenança. E ele vai nos dizer que o mandamento mais repetido por Jesus é: não temas, não tenha medo. Durante o seu ministério,
o mandamento mais repetido por Jesus foi: não temas, não tenha medo. E Deus vai dizer ainda mais a Abraão: eu sou o teu escudo. Escudo é uma arma de defesa. Eu sou aquele que te defende, Abraão. Pode ficar tranquilo. Eu sou o teu escudo. O teu galardão, a tua recompensa será muito grande. Muito grande, muito grande. Aí você vai dizer: mas Abraão já era podre de rico, como dizem aqui. Nessa altura aqui, ele já era rico pra caramba. Muito rico. Que recompensa é essa? Que recompensa é essa? Muitas vezes nós olhamos, irmãos, apenas com esses olhos materiais, com essa visão humana, com essa lente distorcida, que só vê como recompensa aquilo que se pode tocar, aquilo que pode pegar. Mas há um monte de coisas que nós não podemos pegar, mas certamente são recompensas de Deus para a nossa vida. São valores que estão aqui dentro do nosso coração. São bênçãos que Deus nos concede a cada dia e nos sustenta com a sua graça. E as coisas que nós podemos pegar são coisas passageiras. Mas as coisas que nós não podemos apanhar e são herança nossa, são eternas. São eternas. Nós estaremos com elas no nosso coração, tanto aqui quanto ali na eternidade. Ali na eternidade. Não temas. O medo nos imobiliza. Exaltino vai nos dizer que o medo é incompatível com a fé. É incompatível com a fé. O Deus da Bíblia não quer que seus filhos tenham medo. Ele é o confortador e encorajador, aquele que nos dá coragem. Por isso, não precisamos temer. E não precisamos temer por quê? Porque Deus é o nosso escudo, é a nossa arma de defesa. Amém, irmãos? Deus é aquele que nos defende. Deus é aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não precisamos temer, porque esse Deus que é nosso refúgio e fortaleza não abre mão de nós, não desiste de nós e é fiel em cumprir todas as suas promessas. Glória a Deus por isso. Aleluia. Por isso é que Deus disse o seguinte a Abraão: mesmo diante de situações desanimadoras, Abraão estava temeroso, porque as evidências, as circunstâncias que envolviam a sua vida eram simplesmente desanimadoras. Aí Deus vai dizer a Abraão, né, essas palavras, proferir a Abraão essas palavras com uma palavra de fé. Nós encontramos Deus falando com Abraão no momento em que ele estava em crise. Se você já estudou Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, você vai perceber que muitas vezes, tá? Nosso autor ali, o Henry Blackaby, diz que muitas vezes, quando Deus nos apresenta algo para fazer, nós entramos numa crise de fé. Porque nem sempre temos a convicção ainda firmada de que Deus fará exatamente aquilo que Ele está nos dizendo que vai fazer. Nós encontramos aqui Abraão numa crise. Qual era a crise dele? Ele vira para Deus e diz o seguinte: ó Senhor Deus, que me darás? Ele tinha tudo, mas faltava algo. O que faltava para Abraão, irmãos? Um filho. É um filho. Ele vai dizer: ó Deus, que me darás? Já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco, Damasceno. Né? E Abraão ainda prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Será o meu herdeiro. Talvez um filho de Eliezer. Esse Eliezer aqui provavelmente é o mesmo que aparece lá em Gênesis capítulo 24, quando Abraão chama o servo mais importante da sua casa e manda ir lá em Padã Arã providenciar uma esposa para o seu filho Isaque. Lembra disso? Vamos estudar mais adiante, nossa peregrinação aqui em Gênesis. Tá? Então, esse homem era um homem muito importante. Havia uma cultura naquela época em que um patrão, né, poderia apanhar o filho